Então, o primeiro passo quando a gente pega uma peça de gesso, seria na hora de comprar a peça, analisar bem se ela está perfeita, se ela tem... Violete, tem que analisar bem. Todos os pedaços, porque tem pessoas, às vezes, que vão comprar a peça... E chega, e uma ficam, peça faltando um pedaço. Às vezes a gente se concentra em olhar o rosto e esquece de observar o resto. Então, a Loli já preparou as peças hoje de manhã. Antes de pintar, a gente então pega a peça e nós usamos um boleador de metal, onde a gente vai raspando as imperfeições. Principalmente nesses lugares, assim, nas dobrinhas das roupas, ou aqui assim, ó, que tem os detalhes, porque às vezes as peças vêm com essas... com esses detalhes não muito... não corretos. fica bem cavado, bem fundo, né? Às vezes as formas são antigas, né? E depois de repetir, fazer várias vezes, às vezes ela perde alguma parte onde dá forma para as peças. E quando a peça de gesso é terminada, eles tiram da forma e já dão uma raspada geral nela. Mas como é um trabalho que eles precisam fazer render, então esse trabalho não é tão minucioso de tirar todas as imperfeições. Então isso cabe a nós, que vamos fazer as peças para vender, deixar elas bem perfeitinhas. Então primeiro a gente raspa, porque às vezes vem com umas bolinhas, e aqui onde não é muito aparente o que deveria ser, a gente reforça. A gente dá mais uma cavadinha onde o relevo não está bem aparente, tá? Então, fazendo isso, olha bem o rostinho. E daí nós usamos também uma lixa fininha para ficar bem lisinho. Então, essa lixa é uma lixa bem usadinha, que a gente pode dar uma lixadinha nas partes onde ele é liso, para ele ficar mais lisinho ainda. Porque às vezes ele vem parecer umas estriazinhas, risquinho, né? E às vezes nos cantos ele acumula bolinhas, né? Uhum. É tipo uma poeira que grudou ali. Esse aqui veio com a mão colada. Tava com a mão inteira encostadinha no corpo. Opa, com a mão bem na frente, né? Ali, ó. Ali, daí com o boleador, eu essa tipo, tirei aquele excesso de gesso que tava acumulado ali. Que é uma parte que não deveria existir, né? Exato. Isso acontece muito no gesso, então a gente tem que deixar ele bem lisinho e com os vincos bem marcados, sem bolinhas, sem poeira, sem nada. Quando tem furinho, Raquel? Quando tem furinhos, a gente pega a espátula ou com o dedo mesmo e aplica massa corrida. Daí põe no buraquinho, cobre, seca bem e dá uma lixadinha. Pronto, já resolve. Isso serve também para o nariz, quando às vezes tem alguma falha, a gente preenche, ele fica maior do que deveria, porque depois a gente vai lixar. Tem que ter a mão bem leve para fazer esse tipo de reparo, e a gente faz isso também nas restaurações. Limpar com pincel, tirar o excesso de pó. Tirar o excesso de pó, dar uma lixadinha onde tem acúmulo de tintas e depois a gente vai para a pintura. Então, quando a peça já está bem acabada, a gente tem que definir a técnica que nós vamos usar. Então, como nós vamos fazer o dourado, nós usamos antes sempre... Saúde. Desculpa. O pozinho me deu um espirro. Antes de fazer o dourado, nós usamos essa cor na base, que é o terracota, é tipo um mel. Porque é uma cor que se aproxima do dourado. Essa cor. E ela deixa a pintura mais bonita, fecha mais rápido e fica muito mais brilhoso. Ó, ele fica um dourado bem brilhoso. Boa noite, Ana Tereza. Boa noite. Boa noite, Salete. Então, boa noite, assim, Shirley. O dourado também tem mais alguns segredinhos. Eu deixei aqui em ordem, porque assim, quando nós vamos trabalhar com o dourado, nós temos que sempre deixar a peça bem seca para depois aplicar outro produto aqui em cima. Então, nós já fizemos esse aqui de manhã e já deixamos essa parte do dourado pronto para nós fazermos aqui com vocês.
Até porque a goma laca tem que secar natural, né? Não tem como acelerar. Como a goma laca, a gente usa a goma laca incolor, ela é um produto que com o calor ela fica mais grudenta, ela não seca, então a gente tem que deixar ele secando naturalmente. Tem pessoas que usam tinta acrílica dourada, mas o efeito é outro. Até pode se usar em algumas coisas, mas vai muito do gosto da pessoa. Eu acho que esse dourado pintado com o pincel e com goma laca e purpurina fica muito mais bonito. Tem pessoas que já me perguntaram também se não dá para pintar com o spray. Até dá, mas não vai ficar uma pintura resistente. Só passar um dourado. Nunca vi fazer. Tem pessoas que querem acelerar o processo. Sim, sim. E daí não vai ficar uma pintura resistente. Qualquer passadinha de unha ou... Vai se placar, né? Porque vai ter aquela... Como a peça de gesso ela é empoeirada, ela tem esse gessinho. Por mais que a gente limpe, mais que a gente limpe, ele sempre fica soltando. Então a gente sempre usa a goma laca e a purpurina. Até pela a consistência, a textura que ela dá, né? Que nem tu falou de preparar com a cor embaixo. Às vezes a gente usa laca direto no branco e ele fica manchado. Fica. Né? Ele puxa, ele fica manchado. Então o ideal mesmo é passar um fundo. Porque o gesso, ele é bem absorvente, né? Ele absorve tudo que a gente coloca. A primeira mão, ele chupa bastante. Então, a gente passando essa cor, a gente vai dar uma selada na peça. E aproveitando a cor, que é semelhante, a gente já facilita para que o fundo fique bem fechadinho e que o dourado a gente termine mais rápido. Então... Lembrando sempre que é um processo para chegar num bom acabamento, né? Sim, tudo é um processo. Para ficar um bom acabamento. Pessoas apressadas não podem fazer esse tipo de técnica, né? Daí aquelas peças que a gente vê com pururuca, a gente vê as bolinhas, né? Não, salta aos olhos a falta do acabamento, né? Não adianta você usar uma técnica bonita se a peça não foi bem preparada. Exato. Então, sempre prestar atenção nesses detalhes e também para facilitar a vida nesses truquezinhos, como pintar a peça mais ou menos do tom que você vai pintar depois. Se fosse um prata, que cor tu usaria de fundo? Cinza. Tá. Bronze usa esse mesmo tom? Pode ser esse mesmo tom ou pode ser o cerâmica. Uhum. O cerâmica é mais o tom do bronze. Mais um rosezinho, né? Mais um rosadinho.